Graça e paz em Cristo. Olha o que diz lá no Salmo 73, no primeiro versículo. Lá diz o seguinte: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para aqueles que têm um coração puro. Existe uma conexão muito clara ali entre a pureza do nosso coração e a forma como nós vemos Deus. Quer seja Ele bom, justo, fiel, longânimo, benigno, amor, leal, enfim, todas as facetas do caráter de Deus. E é muito fácil a gente entender isso, porque quantas vezes numa situação de crise, e essas são as situações mais práticas que a gente consegue visualizar de uma forma muito didática isso, é quando a gente passa por aperto, né? Quer seja uma doença, quer seja um desemprego, e nessas situações nós somos levados, somos tentados a questionar, sabe, a soberania dele, que realmente dele está no controle da nossa vida. Às vezes nós somos tentados a questionar a bondade de Deus para conosco, de permitir o que ele permitiu. E sempre quando Deus permite alguma coisa na nossa vida é porque é necessário. Deus sempre permite o que é bom para nós, o que é melhor para nós. A Bíblia fala claramente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor nos ama de uma forma tão intensa que deu seu único filho por nós. Quer maior amor do que esse? Não é verdade? Então, uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração, tem trabalhado no meu coração, e eu proponho para você um desafio, é de, como Davi, pedir ao Senhor para que sonde o nosso coração, para que veja na nossa vida se existem algumas áreas, para que essas áreas sejam trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, nos convencendo, nos levando para um arrependimento verdadeiro e sincero, e que nos alinhe aquilo à vontade de Deus, para que a gente tenha uma visão desembaçada, né? Nós tenhamos uma visão plena do que Deus é. E eu vejo muito isso na vida de N exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, Davi, eu acho bacana demais Davi. Davi, ele foi perseguido sistematicamente por Saul, né? E foi perseguido de uma forma, o propósito de Saul era matar Davi, não era prejudicar Davi, era matar, imagina. Ele colocou todo o seu aparato de governo nesse propósito. 3.000 homens treinados para matar Davi. Deus deu vários livramentos a Davi, mas teve um, acho que é particular, que me chamou muita atenção quando ele estava na caverna e Saul estava fazendo necessidade física e não sabia que Davi estava lá. Aí um dos companheiros de Davi, imagina a cena, né? Ele deve ter cutucado Davi e falou assim: olha aí, tá vendo? Deus te colocou agora, colocou o seu inimigo nas tuas mãos para você acabar com ele, né? Era a visão que normalmente o raciocínio levava a pessoa a crer naquele sentido. Mas a visão de Davi, a amadurecida de Davi, o entendimento de Deus, da soberania de Deus, de saber que Deus tinha tudo no lugar certo, inclusive aquele inimigo dele ali, né, que queria matar ele. Ele chegou e falou assim, como se dissesse para aquele rapaz que falou isso, falou: olha, você está louco? Como eu tocaria no ungido do Senhor? Ele conseguia ver no inimigo dele, que no caso era Saul, e estava realmente numa posição de autoridade como rei. Ele via que aquela autoridade ali foi investida pelo seu Deus, né? E que nada aconteceria com ele, simplesmente porque o fato é o seguinte, que se Deus não permitiu, Deus tinha um propósito para a vida dele, para ser rei de Israel. Ele sabia, tinha essa visão totalmente desembaçada, totalmente clara dos propósitos de Deus na vida dele. Então, o que ele conseguiu entender, aquele rapaz não entendeu, sabe? E é isso que eu estou querendo dizer, passar esse tipo de compartilhar com você que está me ouvindo, e é o que tem acontecido na minha vida. Eu lembro também uma coisa que me chamou muita atenção, logo no princípio da minha conversão, foi quando meu pai, ele tinha o costume de vir para aqui, para a região onde nós moramos, quase divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, passar pela BR-262, passando por João Levade, que é um trajeto mais curto, cerca de 30 quilômetros, do que em relação passando por Ponte Nova, que são duas cidades do interior de Minas. E nessa vez ele resolveu passar por Ponte Nova. E a gente não entendeu, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã, que estávamos viajando com ele. E ele estava calado, o tempo todo estava calado, e entrou por Ponte Nova, nós achamos mais estranho aquilo, e foi num bairro e encostou o carro em frente a uma oficina mecânica de caminhão. E aí nós começamos a entender, começamos a juntar as peças, né? Porque papai era motorista de caminhão e ele trabalhava, e quando às vezes ele precisava de
consertar alguma coisa do caminhão e estava naquele trajeto, ele passava ali e consertava. Só que ele entrou dentro da oficina e quando ele voltou, ele estava com lágrima nos olhos. E sabe, aliviado, como se tivesse uma carga, tirasse uma carga nas costas dele e chorando de alegria. E aí ele testemunhou o que estava realmente acontecendo no coração dele. Ele disse o seguinte, que quando ele trabalhava, ele brigou com aquele dono daquela oficina e Deus falou ao coração dele que ele precisava, aquilo estava desagradando ele, que ele precisava liberar perdão e pedir perdão para aquele senhor. E meu pai, com toda aquela simplicidade dele, ele fez isso, pediu perdão e ali ele recebeu a graça do alívio, da paz que excede a todo entendimento, né? Depois eu pude entender por que meu pai era tão bom. Eu estou falando isso não é só porque eu sou filho, não, eu convivi com ele, eu sabia que meu pai tinha um coração bom, ele é boníssimo, mas as pessoas que conviviam com ele testificavam isso o tempo todo. Meu pai era uma pessoa boa de coração. Eu entendi por que meu pai tinha esse coração bom, porque ele conseguiu refletir, sabe, o caráter de Deus. Ele conseguiu ver Deus como bom e refletir isso na vida dele em atitudes, sabe? E sempre policiando a vida dele, sempre procurando policiar a vida dele, para que o seu coração não contaminasse, para que pudesse impedir, né, ele ter essa visão acertada com Deus e fazer o homem de Deus como ele foi exemplo para minha vida e guardo isso no meu coração como um tesouro, né, de testemunho de vida, de ter o pai que eu tive. Que Deus possa falar ao seu coração e que Deus possa testificar aquilo que precisa ser acertado na sua vida, se tem coisa contaminada, confesse e deixa. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração de Davi é o seguinte: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Se há, Senhor, tira, deixa eu guiar pelas veredas eternas. Salmo 139. Que assim seja na minha vida e que assim seja na sua vida. Graça e paz em Cristo.